Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me maquiava antes, como eu me maquio agora. Ignore a minha voz, porque eu tô meio rouca esses dias, mas eu não podia deixar de trazer vídeo aqui pra vocês, já que na semana passada eu não pude trazer direito por conta da minha internet. Vocês já sabem, é normal qualquer vesquício de barulho infantil, obra, moto, esse tipo de coisas que sempre acontece quando a gente vai gravar vídeo. Então vamos lá pro vídeo, tá bom? Vamos começar por como eu me maquiava antes. Antigamente eu não tinha nenhum tipo de cuidado com a minha pele, o que é totalmente diferente hoje. Hoje já sei hidratar, hoje já sei limpar, já sei fazer tudo passo a passo para poder manter ela saudável, principalmente de dentro para fora, tomando bastante água, comendo fruta, diversos tipos de alimento, verdura, sabe? Tudo isso aí hoje em dia eu sei, mas antigamente eu não sabia. Então eu já começava de cara pelo pó. O meu pó tá se acabando, vocês estão vendo. Gente, eu quase não acho isso aqui. Era com isso aqui que eu passava pó no rosto. Base, corretivo, era uma coisa assim muito difícil de passar. Até porque ninguém nasce sabendo passar maquiagem, né? E eu não sabia para que servia. Hoje em dia eu passar só pó aqui na minha cara, não vai cobrir nada. É um negócio bem esquisito. Já começar assim de cara, tacando pó. Mas sim, era pó e era muito pó que eu passava, não era pouco não. Vocês podem até ver que dá uma diferença, né? De um rosto, de um lado do rosto pro outro. E quando tinha alguma espinha assim, ó, eu tacava mais pó para poder cobrir. E apesar de dar uma cobertura bem leve, mas ainda dá uma cobertura, o pó ele não tá fixo aqui na sua pele, porque não tem nada que esteja segurando ele. Então, não façam isso, gente. Sempre comecem hidratando. Aqui você tá tapando todos os seus poros com muito pó, que era o que eu fazia, por isso que eu tô tacando pó aqui, porque pra mim tinha que estar assim uma pele de veludo, tinha que estar assim algo bem, mas olha, chegando perto. Olha que negócio esquisito. Hoje em dia já é diferente. Eu já hidratei a minha pele. Eu já passei o protetor solar que eu sempre passo. Aí eu vou passar aqui um pouquinho com vocês de prime. Um dos princípios para maquiagem, para fixar bem, sabe? E o que eu fazia também, e o que eu faço hoje em dia também. Se eu tiver uma espinha assim, que nem não esteja muito vermelha, não preciso vir com corretivo de cor, mas eu venho com corretivo mais claro. Pego a esponjinha, vou procurar. E eu dou só umas batidinhas para não remover demais o produto, olha. E já dá uma camuflada. Aí sim é que a gente vai vir com a base. Depois de toda a hidratação da pele, do prime, de tudo, é que a gente vai vir com a base e aplicar em todo o rosto. Inclusive aqui em cima, para dar mais uma camuflada e ficar da cor natural do meu rosto. Daqui geralmente a gente vem também com mais corretivo para passar aqui nas olheiras. Só um pouquinho vou passar para vocês verem. Só para dar uma iluminada, né, nesse olhar, aqui nesse rosto. E olha só a diferença de um rosto para outro. Isso aqui é só o começo, né? Porque outra coisa que eu sabia, que eu conhecia quando eu começava a me maquiar, era o blush. Então eu vim aqui com o blush para vocês verem. E eu vou passar
igual eu passava antigamente. Eu pegava o blush e não era pouco não. E não tinha essa de sorrir, ou tinha, eu nem lembro mais. Mas enfim, a gente aplicava bem aqui na bochecha, deixando ele bem redondinho. E subia assim um pouquinho, mas a gente concentrava mais ele aqui bem redondo. Olha isso. Naquele tempo ele não tinha contorno, eu pelo menos não conhecia contorno, não fazia ideia do que era um contorno. Mas esse é o blush hoje em dia. Hoje em dia eu tenho que preparar a pele, né, para poder receber o blush. Então eu passo um pouquinho de pó. E hoje em dia eu sou alucinada pelo pó solto. Então passo um pouquinho de pó solto aqui. Já espalho. Para selar essa base e o corretivo que eu passei no rosto. Então, ó. Não quer dizer que hoje eu não passe blush. Passo blush. Mas geralmente eu passo primeiro o contorno. Vou dando um sombreado aqui do meu rosto. Olha só a diferença. Depois de dar o sombreado do meu rosto, de devolver a sombra dele natural, é que eu venho com o blush e eu passo um pouquinho mais subindo também. Eu não gosto muito dessa história de passar ele muito redondo aqui, porque eu já tenho um rosto muito redondo. Se eu fizer assim, olha só, eu fico com o rosto mais redondo, mais grandão. E assim não. Fica melhorzinho, sabe? Então eu faço só assim. Aí eu venho com o meu bom e velho iluminador, que eu amo e que naquela época eu não fazia ideia, não sabia que existia, mas que hoje sou completamente apaixonada. Então, uma das coisas que não pode faltar na minha maquiagem, iluminador. Agora nós vamos para uma das partes mais difíceis, sempre foi difícil para mim, que é a sobrancelha. Geralmente eu pegava qualquer sombra marrom. Vou escolher uma aqui. Eu acho que essa aqui vai dar certo. E eu não pegava sombrinha clara, não. E eu ia exatamente pelo formato da minha sobrancelha. Não deixava ela muito direitinha, não. Sabe, se ela tivesse com os canhão aqui embaixo, eu deixava. Na verdade, eu evidenciava esses canhões, porque eu só aplicava. Hoje vai ser melhorzinho, né? Porque hoje eu já sei o que fazer, né? Mas naquela época era mais difícil. Então, era mais ou menos isso. Seguindo bem o desenho da minha sobrancelha. Sem alterar em nada, mesmo que fosse preciso. Eu fazia ela. Então, vamos deixar ela assim hoje. Ai, não podia ser muito grossa, mas eu deixava os... Gente, pra vocês terem ideia, teve uma vez que eu tava vendo as fotos minhas, que eu tava com a sobrancelha assim, ó. Bem grossa aqui embaixo. Porque tava cheio de pelo que eu não tinha tirado. E eu achava que eu tinha que deixar lá aquele pelo e que eu tinha que passar sombra nele também. Então, basicamente, era isso. Hoje em dia, eu já faço diferente. Eu tenho uma pastinha para sobrancelha que dura mais. E eu já venho fazendo um desenho mais detalhado. Hoje em dia, minha sobrancelha, ela é mais bem feita. Eu já cuidei melhor dela para poder ela dar um arqueamento legal pro rosto. Entendeu? Eu ainda gosto de deixar ela bem marcada, gosto. Não vou mentir.
Gosto, às vezes eu ainda faço com preto para deixar ela mais marcada, para ser bem no tom dela, mas o marronzinho sempre fica melhor. E olha só a diferença desse rosto para esse aqui. Isso não era tudo, agora a gente vai aplicar a sombra, que eu acho que eu não vou ter pincel que eu aplicava sombra, mas eu vou olhar. Eu nunca fui muito fã, sabe, de sombra, mas eu passava sempre alguma coisinha. Esse que era o pincel que a gente usa quando criança para passar na sobrancelha. Esse é o pincel responsável por fazer aquela melequeira na nossa cara, que eu hoje em dia não uso para nada, absolutamente nada mesmo. Eu vou aplicar uma corzinha mais clara, porque eu tô com medo de cagar aqui o meu rosto. Se bem que já tá totalmente cagado, né? Mas vamos lá. Vou botar esse azul. E não existia esfumado na minha vida. Eu não sei se vocês aprenderam de outra forma, né? Mas na minha vida não tinha esfumado. Eu só aplicava a sombra aqui e era só nessa pálpebra móvel. Mais ou menos isso. Olha que coisa horrorosa. Vamos lá. Esse é o pincel que eu uso hoje em dia. Se eu for pegar a mesma sombra, eu vou primeiro dar uma esfumadinha para ele ficar mais esfumado, as bordinhas dele, e concentrar a cor mais embaixo. É isso que eu faço hoje em dia. Quanto maior o pincel, menos produto ele pega. Então aqui eu precisaria pegar um pincelzinho menor. Só que hoje em dia eu não ia aplicar somente essa cor, sabe? Eu ia aplicar outra cor também. Então, vamos pegar um outro pincel aqui e aplicar aqui. Vamos aplicar aqui um rosa. Olha, vamos aqui no início. E se eu quiser subir um pouquinho mais esse azul, levar mais pro alto, eu posso fazer isso, olha, porque hoje em dia eu sei que esse olho aqui, ele cabe tanta coisa que vocês não têm noção. Mas hoje em dia já dá pra fazer uma maquiagem bem legal e tá assim uma mistureba de cores. Coisa mais linda e incrível mesmo. Dá até pra deixar um pontinho de luz aqui. Antigamente eu era muito adepta do lápis de olho. Hoje em dia já é a coisa mais difícil do mundo eu passar um lápis de olho. Eu não gosto, mas antigamente eu... Vocês estão vendo que a maquiagem que eu fiz desse lado é só pra representar como eu me maquio hoje em dia. Eu já tinha aberto esse negócio. Mas vamos lá. Era muito lápis de olho que eu passava, porque eu deixava isso aqui bem escuro. Eu acho que o lápis de olho deixa a maquiagem um pouco pesada, dependendo de como você usa, né? Por isso que eu não uso mais. Hoje em dia não, hoje em dia é um delineado. É o que eu mais faço. A gente tá quase finalizando a maquiagem, agora a gente vai pra boa e velha máscara de cílios. Eu acho que é uma das coisas que não mudou, sabe? Eu passo, não passo demais, mas passo igual nos dois olhos. É uma das coisas que permaneceu da minha maquiagem, que eu sempre gostei de máscara de cílios. E algumas vezes eu só não passava por preguiça da hora de tirar, porque eu não sabia tirar a máscara de cílios.
Hoje em dia eu já sei, né? E eu não passava embaixo do olho, então era só isso aqui. Hoje eu passo embaixo do olho. Como também passo a sombra. Eu gostava de batom muito vermelho, gente. Vocês não têm noção. Bem vermelho ou bem rosa. Esses tons alaranjados, sabe? Não é uma cor que me agrade hoje em dia quando eu estou usando. Eu não acho que combina comigo. Eu gosto de batom escuro, mas não um escuro aberto, mais fechado. Então, antigamente essa era a minha maquiagem. E hoje essa é a minha maquiagem. Quem sabe com cílios, quem sabe sem. Eu queria mostrar para vocês, principalmente, que se você se esforçar, você vai evoluir. Se você se esforçar, você vai fazer as coisas muito bem, muito melhores do que você faz hoje. Que tudo depende do seu esforço, do tempo que você investe naquilo que você ama. E como vocês podem ver, eu sou a prova disso. Essa era a minha maquiagem e essa é a minha maquiagem hoje. Com a preparação de pele, com cuidado, com uma infinidade de coisas que eu não sabia para que servia e que hoje eu sei porque eu estudei para isso. Porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, porque era uma coisa que eu gostava. Então, se você gosta de fazer alguma coisa, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, você tem que dar o seu melhor. Não é só talento, é esforço. Porque o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Tá bom? E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de avaliar para mim, comentar aqui algo que você goste muito de fazer e que você vai se esforçar para fazer. Tá bom? Um beijo.